Olá pais, olá famílias, tudo bem com vocês? Hoje a nossa proposta é falar um pouquinho sobre os medos. Alguns pais têm me procurado, questionando, né, que os filhos têm apresentado alguns medos, falado sobre alguns assuntos, né? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Antes de tudo, eu quero colocar para vocês que nós não podemos nos esquecer que o medo é uma reação natural e importante do nosso corpo. Por quê? Essa reação é o que nos protege, é o que nos protege de perigo, de algum exagero que nós possamos fazer, né? Então ele é algo importante. Por isso, quando as crianças relatam algum assunto, trazem algum assunto sobre o medo, é importante que nós não menosprezamos isso, né? Vamos dar voz, né? Vamos ouvir o que as crianças trazem para que a gente possa ajudá-las. A orientação é que a gente sempre acompanhe o que as crianças estão assistindo, estão jogando, né? Essa é a nossa função, essa é a função dos pais, dos adultos, dos educadores. Nós precisamos estar atentos ao que as crianças têm tido acesso. Por quê? O medo, em cada fase da vida, ele aparece de uma maneira diferente. Na faixa etária entre 7 e 9 anos, as crianças começam a apresentar um medo maior, e isso que às vezes assusta os pais, porque é nessa fase que eles começam a ter um entendimento sobre perdas. E aí o medo aparece, né? Então não vamos menosprezar, vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. E a dica é que vocês fiquem atentos com a classificação, aquela classificação que aparece nos desenhos, em filmes, em novelas, para que a gente possa adequar o conteúdo à faixa etária da criança. Então é importante que seja livre e mesmo assim fica uma orientação. Eu já acompanhei desenhos em que a classificação também era livre, mas que tinha alguns assuntos que, na minha opinião, inapropriados para a criança. Então é importante estarmos de olho, né, ter acesso ao que a criança tem assistido e acompanhado. Por quê? Dependendo do assunto, ela não consegue, pela imaturidade emocional, a lidar com esses medos. Então o medo vem, o medo aparece e ele começa a crescer e a aumentar e a atrapalhar a rotina e o dia a dia dessa criança. Então isso é perigoso. O medo, ele tem que ter um equilíbrio na nossa vida. Ele precisa acontecer, é importante que ele esteja presente, mas é muito mais importante que ele não afete a rotina da criança. Então, nós pais, adultos e educadores, vamos ficar atentos ao que as crianças têm tido acesso. Obrigada.